Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos Lima, do canal Estandarte da Liberdade. Estou aqui para o nosso segundo encontro deste programa Evangelho em Foco. Hoje, nesta quinta-feira, eu quero falar com você sobre um assunto muito importante da nossa doutrina, da doutrina da igreja, da doutrina do Evangelho. E esse assunto eu quero dar o título de Erguer a Mão e Apoiar com Lealdade. Uma das práticas mais conhecidas de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o voto de apoio para as pessoas chamadas para cargos na igreja. O voto de apoio deve ser recebido antes de as pessoas começarem a servir no cargo para o qual foram chamadas. O procedimento é simples, mas muito significativo. Um líder do sacerdócio autorizado apresenta a pessoa à congregação para o voto de apoio, pedindo que se levante e informa a congregação que a pessoa foi chamada e qual o cargo para o qual ela foi chamada. Em seguida, o líder propõe que cada um presente manifeste seu apoio ou sua oposição levantando a mão. Mesmo a pessoa que foi chamada deve participar do voto de apoio. Embora esta prática esteja presente no Velho Testamento, no Novo Testamento e na Igreja de Jesus Cristo dessa dispensação desde o início de sua existência, não são poucos os que ainda não a compreendem. Geralmente porque não compreendem o princípio do comum acordo. Para entender melhor essa prática, devemos compreender 5 verdades básicas. Antes, porém, de vermos essas 5 verdades básicas, é importante conhecer as 4 etapas do processo de um chamado. A primeira etapa é a revelação que o líder recebe de que um irmão deve ser chamado para um cargo. A segunda etapa é o chamado, que é feito por meio de uma entrevista pessoal conduzida por um portador do sacerdócio devidamente autorizado. A terceira etapa é o voto de apoio, que é feito por uma congregação, seja dos membros de toda uma estaca, ou de uma ala, ou de um quórum, ou de uma organização, ou de uma classe. E a quarta etapa é a designação, que é feita por imposição de mãos por um portador do sacerdócio também devidamente autorizado. Aprender sobre as etapas do processo de um chamado é importante, e por isso eu vou tratar sobre cada uma dessas etapas em vídeos futuros. E também vou tratar em vídeos futuros sobre as etapas do processo de desobrigação de um chamado. Agora que nós vimos as 4 etapas do processo de um chamado, vamos tratar agora das 5 verdades que eu mencionei anteriormente, e que ajudarão a cada um de nós a compreender a importância de erguer a mão e apoiar com lealdade. A primeira verdade a ser compreendida é que as pessoas são chamadas pelo Senhor, não pelos líderes, que são instrumentos para encaminharem esses chamados. O profeta Joseph Smith deixou isso muito claro quando escreveu as regras de fé, que são escritura sagrada, ou, em outras palavras, a vontade do Senhor, a mente do Senhor, a palavra do Senhor, a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. O texto da Escritura, conhecida como Regra de Fé 5, diz que cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, porque possui autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Esta é a crença dos santos dos últimos dias. Todos são chamados por Deus, por profecia, ou seja, por revelação. É por meio de revelação que o líder se torna um instrumento nas mãos do Senhor, para que sua vontade seja feita. Assim, quando perguntarem a você quem o chamou, ou quem chamou qualquer outra pessoa na igreja para um cargo, responda claramente que foi o Senhor Jesus Cristo, por meio do irmão fulano de tal. Talvez nem todos sintam que tenham eles mesmos ou outras pessoas sido chamados pelo Senhor. Esses sentimentos podem ter diversas origens.
Alguns podem sentir que a ausência de formalidade, uma entrevista apressada ou o uso de palavras mal colocadas são elementos suficientes para invalidar a natureza sagrada de um chamado. Outros podem sentir que o fato de terem vivido alguma experiência desagradável com determinado irmão é o bastante para tornar este irmão inabilitado para receber qualquer chamado, especialmente de liderança. Outros ainda podem sentir que a falta de experiência, de certas habilidades ou de conhecimento acadêmico desqualifica chama ou quem é chamado. A realidade é que nenhum desses motivos ou de quaisquer outros são suficientes para determinar que um chamado não foi feito pelo Senhor. Sempre que pensamos que um chamado não foi feito pelo Senhor, devemos lembrar de que somos nossos próprios árbitros, não os árbitros da vontade divina. A segunda verdade a ser compreendida é de que, quando o voto de apoio é pedido, o chamado já foi feito, por revelação. Isso significa que o voto de apoio não é um voto na pessoa, nem para decidir se ela será chamada. Não é uma votação para o cargo, como em uma eleição. O presidente Russell M. Nelson ensinou este princípio. Vocês e eu não votamos nos líderes da igreja em nenhum nível, mas temos, sim, o privilégio de apoiá-los. E foi o presidente Joseph Fielding Smith que declarou: nenhum homem pode presidir nesta igreja, seja qual for a posição, sem o consentimento do povo. Ainda assim, o povo não tem o direito de nomear, de escolher, pois este direito cabe ao sacerdócio. Esta ordem estabelecida pelo Senhor se baseia na verdade anterior, de que o chamado vem do Senhor e não do povo. Assim, o povo não tem qualquer direito sobre o chamado, pois quem chamou e quem foi chamado respondem unicamente àquele que ordenou o chamado. Assim, tanto quem fez o chamado quanto quem recebeu o chamado, por sua vez, representam o Senhor perante o povo, e não o povo perante o Senhor. Foi o presidente Brigham Young que explicou isso de maneira muito clara. Ele disse: quem chamou Joseph Smith para ser um profeta? O povo ou Deus? Deus, e não as pessoas o chamaram. Se o povo se reunisse e designasse um deles para ser profeta, ele seria responsável perante o povo. Mas na medida em que ele foi chamado por Deus e não pelo povo, ele é responsável somente por Deus e pelo anjo que entregou o evangelho a ele, e não a qualquer homem na terra. Os 12 prestam contas ao profeta e não à igreja, pelo curso que seguem. Talvez seja difícil compreender essa maneira de agir do Senhor quando nossa mente está focada no modelo das organizações criadas pelo homem. Essas organizações são estabelecidas pelo voto popular e, a partir daí, define-se a liderança de um homem eleito por seus pares, em um processo de baixo para cima. No estabelecimento de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o Senhor levantou primeiro um profeta. E somente depois, pelo sacerdócio, a organização foi revelada e estabelecida em um processo de cima para baixo, sem qualquer campanha ou eleição popular. Esse modelo tem sido empregado pelo Pai Celestial desde a vida pré-mortal. Assimilar este modelo do Senhor é essencial para compreender o sistema de voto de apoio para as pessoas chamadas para cargos da igreja. A terceira verdade a ser compreendida é de que o voto contrário é permitido como recurso para a proteção da igreja e não como posicionamento contrário pessoal. O presidente Joseph Fielding Smith ensinou: não tenho o direito de levantar a mão em oposição a um homem designado para qualquer posição nesta igreja, simplesmente porque não gosto dele, ou por algum desacordo pessoal ou sentimento que possa ter, mas apenas pelo motivo de que ele seja culpado de transgressão, de transgredir as leis da igreja que o desqualificariam para a posição que ele está sendo chamado a ocupar. Observe que o presidente Joseph Fielding Smith se refere, naquilo que afirmou ser possível levantar a mão em oposição, à situação única
de alguém saber que a pessoa que foi chamada é culpada de transgressão grave, que invalide seu chamado, e que os líderes da igreja ainda não saibam. Evidentemente, tal acusação deve ser baseada na inexistência total de dúvidas e na existência definitiva de provas. Fora dessa situação, ele deixa claro que o gosto ou desgosto pessoal e sentimentos negativos de qualquer ordem não são razões suficientes para levantarmos a mão em oposição a um chamado. Do mesmo modo, a mera desconfiança ou mesmo a certeza de imperfeições comuns a todos nós, ou possíveis erros e inconformidades de comportamento em relação ao Evangelho, que possam ser observados pelos líderes com certa facilidade, também não constituem motivos para tal. Se a perfeição na observância dos mandamentos fosse um requisito para o recebimento de um chamado na igreja, certamente 100% dos cargos teriam estado vagos desde sempre, em todas as dispensações, à exceção apenas do cargo ocupado pelo Salvador Jesus Cristo, quando esteve em seu ministério mortal na terra. Ao dizer isto, não estou validando a ideia de que os chamados podem ser ocupados sem quaisquer critérios, estabeleçam um filtro das condições de dignidade da pessoa. Claro que não. Na verdade, o Senhor estabeleceu os seus critérios e criou o filtro para a definição da dignidade dos membros de sua igreja. A recomendação para o templo. Esse é o filtro. Ser digno de uma recomendação para o templo não significa ser perfeito, mas indica que a pessoa está trilhando o caminho da perfeição, o caminho do convênio. Nas perguntas para se obter essa recomendação estão delineados os requisitos básicos, e não de perfeição, para que se ateste a dignidade de um membro da igreja. Este mesmo filtro também é utilizado para estabelecer quem pode assumir certas responsabilidades eclesiásticas na igreja. Poderia um conselheiro no bispado indigno de recomendação para o templo julgar a dignidade de outra pessoa e assinar sua recomendação? Poderia um presidente do coro de elders indigno de uma recomendação para o templo guiar as famílias da ala para que sejam dignas dessa recomendação? Poderia um professor indigno de uma recomendação para o templo transmitir as verdades do evangelho às pessoas e guiá-las à retidão? O profeta Alma ensinou, e também que em ninguém confieis para ser vosso mestre ou ministro, a não ser que seja um homem de Deus, que ande em seus caminhos e guarde os mandamentos. Embora a questão do filtro da recomendação para o templo seja muito relevante, ela diz respeito apenas àqueles que foram chamados pelo Senhor para conduzir os chamados na igreja, e não constitui por si só em razão para que se erga a mão em oposição ao chamado de alguém. A quarta verdade a ser compreendida é de que não existe meio termo para quem faz convênios com o Senhor. Segundo as normas estabelecidas, ao pedir o apoio da congregação para uma pessoa que foi chamada para um cargo na igreja, o líder do sacerdócio informa as duas opções para o voto. Devem erguer a mão os que são a favor e os que se opõem. Abster-se de votar em uma dessas posições não o isenta da responsabilidade de honrar seu compromisso de respeitar a vontade do Senhor. Na realidade, o coloca na posição de não ter respeitado essa vontade. Não votar não é deixar de ser contra o Senhor. É exatamente o contrário. Ele mesmo alertou: quem não é comigo é contra mim. Talvez alguns possam pensar que, se não tem uma razão justa para se oporem ao chamado de alguém, mas ainda assim não se sentem confortáveis em relação a quem está sendo chamado, podem simplesmente manter suas mãos abaixadas e tudo estará bem. Acreditam que isso é melhor do que manifestar-se publicamente contra o desígnio divino. Suas consciências podem ser confortadas com este engano, mas o Senhor não. Quem se coloca contra a vontade do Senhor, se coloca a favor da vontade do inimigo. O profeta Joseph Smith ensinou: antes de filiar-se a esta igreja, você estava em solo neutro. Quando o evangelho foi pregado, o bem e o mal foram colocados diante de você. Você podia escolher um deles ou nenhum. Havia dois mestres adversários convidando-o para servi-los.
Quando você se filiou a esta igreja, você se comprometeu a servir a Deus. Ao fazê-lo, você saiu do solo neutro e jamais poderá voltar para lá. Se você abandonar o mestre a quem se comprometeu a servir, será por instigação do maligno, e você seguirá o que ele disser e será servo dele. O muro não é um lugar para os santos dos últimos dias, porque ele pertence ao inimigo. Aos que insistem em se manter nessa posição de não tomar posição, o Senhor disse: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A quinta verdade a ser compartilhada e compreendida é que o que fazemos em nome do Senhor tem repercussões eternas e por isso não podemos fazê-lo levianamente. Quando erguemos nossa mão em sinal de concordância e aceitação perante o Senhor, é nosso dever manter o compromisso assumido e fazermos tudo o que pudermos para ajudar, abençoar e incentivar a pessoa chamada pelo Senhor. Declaramos nossa crença em sermos honestos e verdadeiros. Erguer a mão publicamente e negá-la em particular é prestar falso testemunho. O presidente George Albert Smith ensinou: espero que todos vocês se deem conta de que este é um privilégio sagrado. Não se trata apenas de um símbolo, mas é uma indicação de que, com a ajuda do Senhor, vocês farão sua parte do trabalho. E foi o presidente Joseph F. Smith quem falou com extrema clareza sobre isso. Algumas pessoas saem da reunião depois de ter levantado a mão para apoiar as autoridades da igreja e não pensam mais nesse assunto, agindo em muitos aspectos como se simplesmente tivessem realizado uma ação externa, à qual não dão a mínima importância. Creio que isso é errado. Aqueles que fazem convênio de observar os mandamentos e depois quebram o convênio, deixando de observá-los, não são piores do que os que erguem a mão em sinal do convênio de apoiar as autoridades da igreja e depois deixam de fazê-lo. O princípio é o mesmo nos dois casos. Trata-se de uma violação do convênio que fizemos. E ele completou: é algo gravemente errado na presença do Todo-Poderoso alguém dar um voto de apoio às autoridades da igreja e depois sair da reunião e opor-se a elas e desprezar os conselhos que elas dão. E seremos julgados pelo Senhor por isso. A inconstância é um dos piores males que podem afligir uma pessoa. Mormon, falando sobre os nefitas inconstantes, que em um momento diziam estar ao lado do Senhor, mas logo partiam para fazer coisas contrárias aos mandamentos, nos descreveu como estrumes sobre a face da terra. Devemos ser constantes, firmes em nossas ações e palavras, honrando por meio de nossas obras todo sinal que damos ao Senhor de fidelidade a Ele e à sua obra. Somente assim poderemos receber as bênçãos eternas prometidas. O presidente Brigham Young ensinou: se aceitarmos a salvação nos termos que nos foi oferecida, teremos que ser sinceros em cada pensamento, reflexão e meditação. Em nosso círculo de amigos, em nossos negócios, em nossas declarações e em todas as ações de nossa vida. Bem, eu quero concluir dizendo que os santos dos últimos dias sabem que Jesus Cristo é o cabeça de a Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Sendo essa sua igreja, ele chama profetas e apóstolos que, por sua vez, chamam os 70. Os apóstolos 70 chamam os presidentes de estaca, que chamam os bispos, que chamam os líderes e todos que servem nas alas. Essa sequência garante que a revelação e a autoridade dos sacerdócios são os responsáveis finais pelos chamados da igreja. A fé precede o apoio, ensinou o elder Ulisses R. Soares. Sem fé, não é possível fazer o convênio com o Senhor de apoiar, sem reservas, aqueles que ele escolheu para servir em sua obra. Sem fé,
Não é possível confiar naqueles que fazem os chamados. Sem fé, não é possível confiar naqueles que são chamados. A fé é a chave para apoiar e verdadeiramente aceitar a vontade do Senhor quanto aos chamados em sua igreja verdadeira e viva. Da próxima vez que você for convidado a erguer sua mão em sinal de apoio à vontade do Senhor em relação ao chamado, faça-o com vigor e sinceridade de coração, com firme propósito de ajudar a quem foi chamado a cumprir sua designação no reino. Isto é apoiar com lealdade. Essa é a mensagem de hoje. Quero agradecer por sua audiência e quero pedir que você compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você gostaria que tivessem também conhecimento dessas verdades. Até a próxima quinta-feira, às 20 horas. Tchau.